Olá pessoal, este é o canal do Zaraba. Aqui tem essa matéria que foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo e o UOL, na coluna desta comunista aqui, chamada Mônica Bergamo, declaradamente eleitora do PT e garota de recados de Lula e toda a corja de bandidos que operam na escuridão, nas trevas, para destruir o país. Essa moça é uma garota de recado, para não dizer outra coisa. Pois bem, aqui ela informa na sua coluna que Lula quer conversar com os militares. O petista, já na cadeia, dizia não entender o que considera a nova postura de boa parte das Forças Armadas diante de temas como privatização. Bom, isso é um recado diretamente de Lula, através dessa Mônica, para setores das Forças Armadas, para alguém ou algumas pessoas de alta patente nas Forças Armadas. Ele quer conversar, não é só sobre privatização, ele quer conversar sobre outra coisa, que não revelou aqui nesta coluna. O que ele quer saber é se ele tem apoio da maior parte das Forças Armadas para levar avante o seu projeto de destruição do país e de assumir o poder como Maduro na Venezuela e transformar não só o Brasil, mas toda a América Latina numa bandeira só, na bandeira vermelha do sangue e do genocídio comunista. Gente, o comunismo matou 200 milhões de pessoas no século passado e continuou matando pelo mundo afora. Onde o comunismo passou, deixou um rastro de sangue, de morte, de miséria. Não deu certo em lugar nenhum. Basta verificar a história, basta ler os livros de histórias e confirmar fatos de fontes primárias, e não desses jornais tipo panfletos como a Folha de São Paulo e outros que pululam aqui no Brasil. São jornais e toda essa mídia patrocinada pelos comunistas. Todos eles são comunistas. Não tem ninguém lá em todos esses jornais. O comunismo é 100%. Em toda a mídia, nas TVs, algumas menos, mas geralmente a mídia ela só tem um interesse: dinheiro. E para ela qualquer meio justifica o fim, o seu objetivo. Então não importa se é dinheiro de corrupção, de qualquer dinheiro. A mídia vive de achacar o governo, o contribuinte. Inclusive essas empresas que anunciam nessa TV Globo Lixo, nessas mídias, o brasileiro deveria boicotar, deve boicotar. Evitar produtos dessas empresas que anunciam nesses jornais e nessa mídia canalha, que quer a destruição do país. Bom, o petista, ele quer saber se tem esse apoio de parte das Forças Armadas. Se alguém das Forças Armadas conversar com esse bandido, isso significa que nós estamos realmente rumo a uma ditadura vermelha de sangue e de morte, de miséria e de controle total da população. Então devemos estar atentos. Nenhuma autoridade das Forças Armadas tem que conversar com esse vagabundo. Quem tem que conversar com esse vagabundo é o juiz de execução penal, mandar ele para a cadeia, para onde deve apodrecer. Esse molusco, maior ladrão de toda a história política do mundo, não só do Brasil, desviou trilhões para ditaduras genocidas, desviou para os bolsos dos seus amiguinhos, seus apoiadores, assassinos. Ele, segundo a delação do Marcos Valério, mandou assassinar o prefeito de São Bernardo de Campos, Celso Daniel. E na esteira desse assassinato vieram mais outros assassinatos, 6 ou mais, na sequência. Além disso,
os governos de Lula e Dilma foram responsáveis por assassinato de mais de 1,5 milhão de pessoas, de brasileiros, graças à violência que seus governos construíram através dessa maldita ideologia comunista. Só no ano passado, o registro era de 75 mil assassinatos por ano. Nós não estamos contando aí a quantidade de pessoas que morrem nas filas dos hospitais por falta de assistência, nesse programa sujo, corrupto, que ninguém investigou ainda, mas que chama SUS, e que garante o lucro para a categoria dos médicos, mas não garante atendimento humano para os brasileiros que o procuram. Agora, quando é um ladrãozão, ele tem o melhor do SUS. O SUS paga tudo para ele no sírio-libanês e por todo lado. Esse molusco, devo dizer também, além de assassino, ele também é cúmplice das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo de terroristas, narcotraficantes, assassinos frios, que com ele, que compõe também o Foro de São Paulo, fundado por esse molusco e por Fidel Castro. Castro, que já deve estar no caldeirão do Satanás, aquele genocida dos infernos. A múmia já foi. E espera toda essa tropa aí também. Veja bem, essa foto aqui é muito significativa. Só aqui deve ter mais de 1000 anos de cadeia. O larápio, o mega ladrão na frente, discursando, atrás dele a namoradinha. Sempre tem mulher que gosta de bandido, essa é uma delas. Ao lado deles, a Glaze Narizinho, ou amante, como consta na planilha de propinas da Odebrecht. Amante de quem, Glaze? E à esquerda, 3 terroristas. Haddad, que já foi condenado por fake news e também condenado por improbidade administrativa, roubou dinheiro da Prefeitura de São Paulo, o pior prefeito de toda a história da capital paulista. À direita dele atrás, o terrorista Boulos, formado na USP, um ativista formado na USP, supostamente professor de filosofia, entre aspas, e que vive de exploração de invasores de prédios na cidade de São Paulo. E à esquerda, dispensa apresentação, o nosso garotinho corrupto, o nosso garotinho da corrupção, Lindenberg Faria. Esse vagabundo, por onde passa, é ovacionado, não ovacionado, ovacionado. Ele não consegue sair de casa, está preso. Ele só pode sair em carros fechados, porque onde ele é visto, ele ele colhe o que plantou. Xingamentos e tudo mais, de ladrão, corrupto. Então, portanto, minha gente, é inadmissível que o brasileiro de sã consciência possa apoiar um traidor da pátria, um assassino e um canalha como esse Lula, que quer botar fogo, instituir o caos e a desgraça no país. Como? Veja bem, essa quadrilha que está aqui é que quer tomar o poder. Sujeito que, comunismo, que quer acabar com as igrejas, com Deus, matar Deus no coração das pessoas, é a favor do aborto, da liberação das drogas, do sexo livre, de transformar crianças, de operar crianças, fazer transformação de sexo em criança, é a favor da vacinação em massa como controle de mortandade das pessoas, é a favor de outras agendas que são patrocinadas pela comunista ONU. Como? Será que você quer isso para o Brasil? Será que você tem coragem de confiar seu cofre na mão desses vagabundos aqui? Todos eles ladrões, corruptos e cúmplices de assassinatos, não só de reputação, mas de pessoas mesmo. Então, fiquemos atentos, porque essa mocinha aí, a Mônica Bergamo, uma garota de recado de Lula, agora quer saber
se há um clima propício para instituir o caos como no Chile, e o Molusco ter apoio para tomar o poder de assalto. Fiquemos atentos.